você quer usar? WhatsApp. Boa noite, pessoal. Raul, por favor, tem duas amigas, doutora Kessia e doutora Vivian, tá querendo entrar aí. A doutora Vivian chegou aí. Boa noite, Vivian. Boa noite, doutor Sebastião, tudo bem? Tudo bem. Vamos aguardar um pouquinho, doutora Kessia, mas enquanto isso eu vou fazer uns comentários aqui do nosso programa de hoje. Primeiro dizer para vocês que estão nos ouvindo de manhã, de tarde, à noite, que a Paraíba, o Brasil tem um dos melhores programas de combate ao tabagismo do mundo, elogiado pela Organização Mundial de Saúde, já participou da coordenação mundial de combate ao tabagismo, representando o nosso país, né? Mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, é que nós temos aqui na Paraíba um comitê de combate ao tabagismo, da Associação Médica da Paraíba. Várias entidades participam desse comitê. A Gevisa, que é a doutora Vivian Miele, diretora técnica, né? Doutora Kessia Bezerra Cavalcante, que é superintendente do PROCON, e outras entidades, como o Conselho Regional de Medicina, a Unimed João Pessoa, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município. Nós temos entidades da educação, Secretaria Estadual de Educação e a Municipal de Educação. São 16 componentes desse comitê. E eu vou dizer para vocês que um programa de combate ao tabagismo precisa ter várias vertentes para poder trabalhar o tabagismo como um todo. A primeira coisa que tem que se fazer no programa de combate ao tabagismo é a conscientização da sociedade. Quando nós aqui no Brasil saímos de 34% de fumantes para 9,3%, é porque houve como base disso uma reversão da mentalidade da nossa sociedade em relação ao tabagismo, que era uma coisa charmosa, elegante, e nós conseguimos, através dos programas públicos de combate ao tabagismo, reverter essa mentalidade da sociedade. E aí nós conseguimos, juntamente com outros fatores, como o aumento do preço do cigarro, a proibição das publicidades, os programas de cessação do tabagismo, tudo isso convergiram para que nós pudéssemos reduzir consistentemente o consumo de cigarro no Brasil. Mas, gente, existem legislações no Brasil extremamente competentes para poder proibir o uso de cigarros para proteger os fumantes passivos. Existe legislação nesse sentido em relação ao cigarro convencional e o cigarro eletrônico. Aqui na Paraíba, nós, por exemplo, temos uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que proíbe o uso do cigarro eletrônico em ambientes coletivos. E a proibição do cigarro convencional é muito antiga, que é uma legislação nacional. Mas, gente, para poder colocar em prática essa legislação, essas leis, é preciso que existam órgãos competentes para poder acompanhar e fazer cumprir essas leis. Nós temos aqui duas entidades extremamente importantes dentro desse contexto, que é o PROCON, a doutora Kessia está chegando aqui agora, doutora Kessia Bezerra Cavalcante, e a Gevisa, que tem feito um trabalho excelente, e nós vamos conversar hoje exatamente sobre isso. O que é que nós estamos fazendo aqui na Paraíba para poder fazer cumprir a legislação em vigor, para poder proteger os não fumantes da fumaça nociva do cigarro eletrônico e do cigarro convencional. Com a palavra, a doutora Kessia, vai ter um tempinho curtinho aí, porque ela tem um outro compromisso. Fique à vontade, doutora Kessia. Boa noite, doutor Sebastião, Vivian, nossa colega também de governo da Gevisa, e a todos os que estão aqui nos assistindo. É bem verdade, doutor Sebastião, que esse trabalho é hercúleo e é necessário, com certeza, que exista, por parte da sociedade, de uma forma geral, uma conscientização a respeito da não utilização do vape e do cigarro. O senhor bem relata que muitos já diminuiu sensivelmente o uso do cigarro, mas muitas vezes as pessoas
por conta de imaginarem que o cigarro eletrônico não vem causar nenhum mal, elas estão cada vez mais intensificando o seu uso. Nesse sentido, os órgãos de proteção e defesa do consumidor do país, e aqui em especial na Paraíba, têm feito um trabalho. Eu enviei até para o senhor, né, alguns vídeos de nossas operações conjuntas com Polícia Federal, com Vigilância Sanitária. Se o senhor puder, inclusive, exibi-los enquanto eu falo, seria de bom alvitre para o pessoal ter uma noção, né, do trabalho que nós realizamos. E aí, com certeza, é aquela verdadeira brincadeira do gato e rato. Todos os dias nós estamos nas ruas retirando do mercado de circulação esse tipo de produto, porque ele é impróprio para consumo, é proibido aqui no Brasil, de uma forma geral, a comercialização, é proibido o uso, e a gente ainda vê, de forma avassaladora, muitos ainda venderem vape, muitos ainda utilizarem, e aqui na Paraíba, em especial, a gente tem um trabalho no intuito de fazer com que, antes de qualquer show, né, aqueles que a gente tem a condição de verificar, nós temos que retirar de circulação esses equipamentos através de uma fiscalização que é colocada tanto pelos órgãos como pelos próprios produtores do show. Porque é bom que se diga, doutor Sebastião, que a obrigação de não permitir esse uso é do próprio estabelecimento, é de quem está promovendo o show, é do bar, do restaurante, do local onde está sendo utilizado aquele produto. Por quê? Porque o que tem que fazer é o comerciante, ele tem que informar para o consumidor que ali não pode haver o uso de vape nem do cigarro. E caso ele insista, ele tem que solicitar a retirada do ambiente ou mesmo chamar a polícia para que possa proceder conforme está previsto em lei. Então, é necessário que a sociedade, de uma forma geral, nos auxilie, porque o ambiente é muito amplo. A gente começou a fechar várias tabacarias, né? Vivian aí bem se recorda disso. Em seguida, começaram a vender de uma forma clandestina, através de você ter que ligar por delivery e dificultando cada vez mais o trabalho da fiscalização. Mas é importante que cada pai, que cada consumidor tenha consciência de que isso não pode ser utilizado no Brasil e que nós, órgãos de proteção e defesa do consumidor, estamos permanentemente vigilantes, retirando de circulação e aplicando as penalidades previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como multa, se tiver ambiente, se for uma tabacaria, inclusive até cassação do alvará, interdição, como nós fizemos aqui na Paraíba, em algumas tabacarias. Então, é um trabalho que a gente, como parte do comitê gestor, pode continuar, doutor Sebastião, é só um áudiozinho. A gente faz uma campanha educativa, batendo de bares em bares, de restaurantes, vários órgãos, Corpo de Bombeiro, Polícia, PROCON, a GEVISA, o comitê de combate ao tabagismo, da qual o doutor Sebastião é o presidente. Então, levando de forma educativa a distribuição de um panfleto, de um selo, para que as pessoas saibam que não pode haver a comercialização e muito menos o uso desse tipo de produto. Então, por aqui, eu me despeço dizendo para vocês que nosso trabalho é estarmos vigilantes, atentos, e qualquer denúncia que o consumidor queira fazer, pode fazê-lo através do 151, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp, 98618-8330, porque só unidos é que nós iremos coibir esse tipo de veiculação, esse tipo de prática nefasta à saúde do cidadão. Doutora Kessi, muito obrigado pela sua participação, agradeço imensamente. E a gente vai continuar o nosso programa aqui com a doutora Vivian, falando do que a GEVISA tem feito, juntamente com vocês, nessa parceria extremamente importante para proteger a saúde de nossos jovens, principalmente, e das pessoas que não fumam, para não ficarem
inalando substâncias altamente nocivas sem ter nada a ver com aquilo. Por isso que existe essa legislação e por isso que vocês estão trabalhando para fazer cumprir essa legislação. Muito obrigado, doutora Kessia. Boa noite. Boa noite, muito obrigada e fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço. Então, doutor Sebastião, já podemos dar início aqui agora à participação da AGVISA nessas ações? Pois não, fica à vontade. Então, primeiro agradecer o convite, né, sua iniciativa de estar à frente desse meio de comunicação que tem um alcance tão grande, que é o YouTube, né, através desse portal Desacato e esse programa Ar Puro. O doutor Sebastião é um verdadeiro nome no que diz respeito às ações de combate ao tabagismo, e nós, enquanto Agência Estadual de Vigilância Sanitária, né, a gente compõe esse comitê que vem, como o senhor explicou aí, fazendo esse trabalho intenso no estado da Paraíba, tentando transformar essa realidade, e enquanto órgão regulador, a gente vem com o objetivo de proteger a população através da retirada da circulação desse produto. A gente tenta retirar esse produto de circulação no mercado, como também realizar ações educativas. Eu trouxe um PDF, eu gostaria que o anfitrião permitisse. Pronto. Aqui, né, tem a logo do comitê, qual a Agência Estadual de Vigilância Sanitária tem uma cadeira nesse comitê, e as nossas ações, né, para quem está nos assistindo, a gente age com base no RDC, da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a mais recente, ela foi publicada em abril do ano passado, e ela vem justamente o quê? Proibir fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento e o transporte, e também a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, né, que é o DEF, né, que chama os cigarros eletrônicos. Em paralelo a essa RDC de âmbito federal, o Estado da Paraíba também publicou uma nota técnica fortalecendo e dando mais autonomia para que as vigilâncias sanitárias municipais também possam realizar a apreensão desse produto. Então, nós também editamos essa nota, porque nós somos um estado com 223 municípios e para capilarizar, né, essas ações em todo o território. Os estabelecimentos, né, que eles não cumprem ao descrito na RDC, eles acabam sendo penalizados, né, a fiscalização e suas penalidades, e o não cumprimento disso que está descrito, né, a não comercialização, venda, propaganda, ela constitui infração sanitária. Pode levar à aplicação de penalidades que estão previstas em lei e também inclui advertência, interdição, recolhimento, multa, entre outras, né? Então, a comercialização desses cigarros, elas devem ser denunciadas às vigilâncias sanitárias municipais, e a gente pede que as pessoas elas indiquem o nome do estabelecimento e o endereço, para que a gente possa fazer uma operação e tomar as medidas cabíveis. Mas uma outra situação que vale a gente registrar é que, na hipótese de ser identificada a infração sanitária, né, que é decorrente do descumprimento das legislações que a gente trabalha, a norma, ela prevê, tanto em esfera municipal, estadual e federal, a comunicação imediata ao órgão do Ministério Público. Então, a gente aciona o Ministério Público da respectiva localidade para fins de eventual instauração de processo de apuração civil e criminal do fato. Então, a gente deixa esse alerta, né, para as tabacarias, para esse tipo de comércio. A gente vê muito, doutor Sebastião, nas conveniências, né, onde a gente encontra, em bares, em restaurantes, em supermercados. Hoje em dia, a gente tem muito, principalmente na capital, aqueles supermercados 24 horas, onde tem lá, vizinho ao balcão, ao caixa, esses dispositivos. Então, fica o alerta, porque o comerciante que for pego comercializando os cigarros eletrônicos, eles são passíveis das penalidades. Então, só trazendo um pouco, assim, como essa RDC foi editada, né, como se chegou até essa RDC que foi publicada no ano passado. Na verdade, ela foi atualizada, né, ela foi reafirmada, porque desde 2009, né, todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar, eles são proibidos, através da RDC 46 do ano, né, como eu falei, de 2009. Então, essa proibição, ela inclui
desde comércio, importação, propaganda e tudo. Então, começou lá em 2009. Mas a Anvisa também ela incluiu em sua agenda regulatória esse tema sobre os cigarros eletrônicos, os dispositivos eletrônicos para fumar. Incluiu na sua agenda regulatória para ser assunto em pauta. Em 2018, aconteceu um painel para discussão sobre os dispositivos eletrônicos na sede da Anvisa, em Brasília. Em 2019, houve uma abertura de um processo regulatório, né, para trazer discussões sobre os dispositivos. Também no ano de 2019, houveram 2 audiências públicas em Brasília e no Rio de Janeiro, e a emissão de um alerta diante dos relatos de eventos adversos com o usuário, especialmente os usuários dos Estados Unidos. Então, a Anvisa emitiu esse alerta. Em 2020, veja só que passo importante, doutor Sebastião, e todos que nos assistem hoje aqui, né? A Anvisa ela fez uma contratação de uma revisão sistemática e de pareceres independentes. E em 2021, a realização de uma consulta dirigida, né, através de pesquisadores, uma consulta dirigida ao setor produtivo, né, porque o setor produtivo, ele quer, como é que eu posso dizer? Ele quer, por toda força, não querer elucidar os malefícios que esse dispositivo traz. Mas aí a gente, com base nas pesquisas, com base em evidências, a gente vê que esse produto ele não é legalizado, ele não é regulamentado aqui no nosso país. Já mais próximo, agora em 2022, houve a aprovação do relatório de análise de impacto regulatório sobre o tema e em 2023 houve a aprovação dessa consulta pública. Então, a gente percebe que foi todo um caminho que aconteceu de discussões, de pesquisas, de exposições, de alertas em relação a esse tema. E vale salientar que todas essas ações que a vigilância sanitária ela desenvolve, ela tem um objetivo principal, que é proteger a população contra o risco de dano relacionado ao uso de produtos ou serviços passíveis da vigilância sanitária. Então, quando a gente identifica, um produto ou um serviço que vai trazer dano à população, de imediato a gente faz essa atividade educativa, mas também a atividade repressiva de apreender, de retirar, e quem infringe as nossas RDCs, as nossas normas, sim, fica passível a responder por infração sanitária. Então, foi com esse contexto histórico que foi renovado no ano passado, né? O comércio veio com uma forte pressão, né, em relação à comercialização desses produtos, as fábricas, mas a Anvisa manteve seu posicionamento, né, do que diz respeito àquela RDC que a gente já trabalhava muito com ela, que foi a 2009. Então, só foi renovado e continua sendo proibido no território brasileiro, não apenas na Paraíba, mas em todo o país. Aqui eu trago um pouco das imagens das nossas ações, né, como integrante do Comitê de Combate ao Tabagismo, né, da Associação Médica Brasileira, que tem como presidente o doutor Sebastião Costa. Nós nos reunimos com representações de vários órgãos para que a gente planeje nossas ações. Ações desde educativas até ações apreensivas e repreensivas que a gente faz. Então, planejamos nossas ações, né? Aqui tem a imagem que vocês podem ver aí, de ações nas escolas para que a gente possa trabalhar com um possível consumidor. A gente sabe que o dispositivo eletrônico para fumar, ele tem um alcance maior para jovens, né? É algo que está na moda usar aquele produto. Então, a gente vai fazendo esse trabalho, buscando conscientizar em relação aos riscos do uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Aqui a gente tem na Gevisa, né, fazemos camisa, fazemos campanha, isso aqui é uma reunião com a equipe de trabalho, né? Inclusive, agora sábado, né, doutor Sebastião, é o Dia Estadual de Combate ao Tabagismo no estado da Paraíba, que foi instituído por lei. E aqui, à minha direita da tela, um evento que houve no ano passado, o doutor Sebastião estava lá à mesa presidindo esse evento, mas aí tem uma imagem onde eu estava falando das ações da Vigilância Sanitária Estadual para organizações, inclusive internacionais, que estiveram no auditório do Conselho Regional de Medicina para conhecer justamente esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso estado.
No ano passado, né, a Paraíba ela é conhecida por ter o maior São João do mundo, que acontece no município de Campina Grande. E aqui a gente teve a participação da Anvisa, né, o pessoal de Brasília, eles vieram até o Parque do Povo e fizeram uma operação conjunta com a Agevisa e Vigilância Sanitária Municipal, onde foi apreendido vários dispositivos eletrônicos para fumar e também o cigarro convencional. Aqui na imagem mostra, né, os dispositivos que foram apreendidos e a equipe aí em operação. E aqui são as ações intersetoriais, onde a gente se reúne junto. Aqui está a imagem da doutora Kessia, que é a superintendente do PROCON estadual, mas também na imagem nós temos representantes do PROCON municipal, da capital, João Pessoa, e Vigilância Sanitária Municipal, onde de fato a gente faz essa força, né? Com várias entidades com o mesmo objetivo: retirar de circulação, proteger a população, orientar a população em relação a esses danos. E também a publicidade das ações, né? Foi uma entrevista concedida à TV Cabo Branco, que é afiliada à Rede Globo, aqui no estado da Paraíba, né, em horário nobre, onde a gente fala nossas ações e dá publicidade, mais uma vez, a essa RDC que proíbe comércio, importação, propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. O governo do estado, também nessa imagem com borda azul, fez uma publicidade em suas redes sociais em relação a essas ações. E eu acredito que o nosso objetivo é esse, doutor Sebastião Costa, é proteger a população dos riscos, né? O senhor, como médico pneumologista, sabe mais do que ninguém os malefícios que o cigarro ele traz, tanto para o fumante direto quanto para o passivo, né? Então, o que a gente quer é uma população que viva bem, que viva com saúde, que tenha bons hábitos. Então, enquanto Vigilância Sanitária do Estado da Paraíba, a gente tem esse compromisso com a população. Ok, doutora Vivi, muito obrigado, muito boa sua exposição, muito produtiva. Gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu falei que no início do nosso programa, que o Brasil tem um dos melhores programas de combate ao tabagismo do mundo. Mas o ano passado, 5 entidades internacionais tiveram a curiosidade de conhecer um programa estadual no Brasil que tivesse algum prestígio, que pudesse mostrar alguma coisa de nova, de inovador. E aí o INCA, Instituto Nacional do Câncer, que coordena o Programa Nacional no país inteiro, sugeriu a Paraíba para que essas entidades viessem nos conhecer. E aqui nós mostramos todo o nosso trabalho e, graças a Deus, fomos muito elogiados, né? Eles saíram aqui com impressão muito boa. O INCA ficou muito satisfeito com o que nós apresentamos aqui. E dentro desse contexto, pessoal, dos nossos trabalhos aqui, nosso trabalho aqui na Paraíba, no dia estadual de combate ao tabagismo, que é dia 15, sábado, amanhã nós temos uma programação, que a doutora Vivi vai participar, a doutora Kessia vai participar. E como é que vai ser essa atividade? A Assembleia Legislativa nos proporcionou a confecção de 1.000 adesivos, e nesses adesivos estão lá a nossa legislação proibindo o uso de cigarros convencional e eletrônico em ambientes coletivos. E esses adesivos vão ser distribuídos por uma equipe, onde vão estar lá representantes da Agevisa, do PROCON, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. E a ideia é fazer amanhã, a partir das 5 horas da tarde, um trabalho de distribuição desses adesivos em todos os bares, hotéis e restaurantes da Orla Marítima de João Pessoa. Isso é um trabalho extremamente importante, no sentido, essencialmente, de proteger a nossa população que não fuma e que não pode estar exposta a substâncias altamente nocivas que podem provocar 56 doenças diferentes. Dessas 56, Vivian, tem 3 que são as mais graves e as que mais produzem morte aqui no Brasil e em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, essas 56 doenças
do Brasil, todo ano, manda para o necrotério 160 mil brasileiros. Além desse trabalho de proteção do não fumante, nós precisamos, Vivian, atrair a mídia para que possa, junto conosco, fazer um trabalho de conscientização no sentido de nos ajudar a fazer cumprir essa legislação que nós temos aí. É preciso que o não fumante tenha consciência de que pode e deve reclamar do dono do bar, do dono do restaurante, do hotel, se alguém estiver fumando nesse ambiente coletivo. É extremamente nocivo para as pessoas, principalmente as pessoas que têm alguma patologia respiratória. Por exemplo, as pessoas que têm rinite alérgica, as pessoas que têm asma bronca. Essas pessoas sofrem muito com qualquer tipo de fumaça. E elas não podem ficar expostas a isso. Muitas vezes, pacientes chegam para mim que estão estabilizados clinicamente, mas têm contato com qualquer fumaça, do cigarro principalmente, e voltam para o consultório com todos os sintomas que tinham anteriormente do tratamento. E é por isso que a gente precisa, vou repetir, Vivian, a gente precisa atrair não só a mídia de uma maneira geral, mas precisamos trabalhar nossos parceiros principais em relação aos jovens que estão sendo atraídos pelo cigarro eletrônico, que são os formadores de opinião desses jovens, os pais de adolescentes, de crianças e os professores. A gente precisa fazer um trabalho de conscientização desse pessoal, no sentido que eles precisam trabalhar junto com a gente para a gente melhorar a situação do consumo de cigarro eletrônico no Brasil e na Paraíba principalmente. A gente está encerrando aqui, Vivian. Eu quero agradecer muito a sua participação e vamos amanhã, nesse trabalho, levar a nossa mensagem para os bares, hotéis e restaurantes do nosso estado. Muito obrigado, doutora Vivian. Muito obrigada a todos. Um abraço para todo mundo. Estamos à disposição. Quinta-feira estamos voltando para continuar esse nosso trabalho que fizemos hoje aqui.